Bem-vindos a todos que vêm assistir esse nosso Destino Terra, esse nosso programa sobre viagem, sobre turismo, aqui da TV Onda Azul. E hoje eu vou levá-los numa viagem a uma das regiões mais bonitas do planeta, a Polinésia. A Polinésia é um destino no Oceano Pacífico, uma área gigantesca, na verdade, um verdadeiro continente, formado pelo Oceano Pacífico e milhares de pequenas ilhas que, na verdade, são pedacinhos do paraíso. Para fazermos essa viagem, nós estamos aqui, você já pode ver aí na sua tela, uma imagem do nosso lindo planeta. E essa imagem, na verdade, é uma imagem montada a partir das fotos de satélites. Essa ferramenta que nós vamos utilizar hoje vai nos dar a oportunidade de viajarmos no estilo mais moderno de viagens que existe. Afinal de contas, todos viram aí nos últimos acontecimentos da viagem dos turistas espaciais. Esses poucos seres humanos privilegiados que tiveram a oportunidade de subir numa nave espacial e olhar o nosso planeta lá de cima, lá da órbita. Pois é, então, hoje você vai poder experienciar um pouquinho disso. Então, na verdade, é como se nós estivéssemos em órbita no nosso planeta, conhecendo essas maravilhas da Polinésia. Então, vamos lá. Essa ferramenta, como você observa, nós temos aí a América do Sul. Observe que ao longo desse passeio, vocês verão que na área azul, que é a área do oceano, aonde temos o azul mais escuro, é aonde nós temos as maiores profundezas no oceano. E aí as áreas onde o azul vai clareando, que aqui no caso nós vemos justamente a plataforma continental do Brasil e aqui da América do Sul. E ela vai ficando azul claro até o branco, que é aí onde tem uma formação de uma ilha. Na parte continental, ou na parte das terras, quanto mais verde, o verde mais escuro, maior a vegetação, menor a ocupação urbana, ou ocupação humana, certo? Você observa aqui a Amazônia com um risco no meio, que é justamente o Rio Amazonas. Aonde nós temos menos vegetação, vai então clareando até chegar ao amarelo, como vocês observam lá na parte superior à direita, é a pontinha da África. Aquela parte amarela é justamente ali onde começa o Saara. E aqui, voltando então à América do Sul, nós temos essa área branca não, mas mais clara, que é justamente a Cordilheira dos Andes, que margeia toda essa parte oeste do nosso continente. Então, vamos lá, vamos viajar, vamos fazer essa viagem espacial por esse nosso planeta Terra maravilhoso. Começamos a nossa viagem traçando aqui uma linha imaginária entre o Brasil, é mais ou menos o centro do Brasil, sabe? Como nós estamos aqui fazendo uma apresentação para brasileiros de todo o país, não é verdade? Eu coloquei justamente esse início da viagem no centro do país. Na verdade, é o meio do nada, não tem cidade nenhuma, para não dizer que a gente está dando preferência a uma região ou outra, não é verdade? Então, nós escolhemos aqui esse lugarzinho no centro. Mas, na verdade, a viagem ela começa do Brasil para Chile, nesse segmento, que é a forma mais rápida de se acessar o primeiro ponto da Polinésia, ou seja, o porto da Polinésia mais próximo do Brasil. É a partir da cidade de Santiago do Chile.
São um pouco mais de 3 horas e quase 4 horas de viagem, dependendo da cidade, mas no São Paulo são 3 horas e 45 minutos de viagem para a cidade de Santiago do Chile. Santiago do Chile, o Chile é uma região belíssima. Nós vamos ter oportunidade de fazer um programa só sobre Chile e Lagos Andinos, essa região dos Lagos Andinos e Argentina e Chile. Nós vamos falar num programa no futuro próximo. Então, a partir de Santiago, nós temos o voo para o primeiro destino da Polinésia nessa nossa viagem. Esse destino é a Ilha de Páscoa. Então, a Ilha de Páscoa, apesar de estar na Polinésia, ela faz parte do território chileno. Essa primeira linha que nós traçamos é justamente a linha entre Santiago e Rapa Nui, que é a Ilha de Páscoa. E aí nós vamos traçar o triângulo onde está localizada a Polinésia. Da Ilha de Páscoa, nós temos até a Nova Zelândia, são 9 horas e 15 de voo. Essa linha sul aqui, o limite sul da Polinésia. Da Nova Zelândia, nós seguimos a linha que vai em direção ao norte, atravessa o Equador, que está logo aqui, até o Havaí, que é a segunda lateral desse triângulo que forma a Polinésia. E em seguida, nós temos a terceira linha, que vai do Havaí até a Ilha de Páscoa. Percebam, então, que nesse triângulo nós temos essa área imensa, com milhares de ilhas, e todas elas ocupadas por um povo fantástico, que é o povo polinésio. Essa imagem que nós estamos vendo é de uma canoa que foi construída para provar que é com os materiais que os polinésios usaram há 2.000 anos atrás para cruzar esses mares, era possível navegar entre as ilhas. E foi feita a viagem de Honolulu, no Havaí, até o Tahiti, que durou um pouco mais de 30 dias e que provou que essa população polinésia, eles realmente, a partir do oeste, eles foram ocupando toda essa região do globo que hoje forma a Polinésia. Vamos lá no nosso passo a passo, conhecendo um pouco das ilhas. A primeira ilha, então, é a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui. A Ilha de Páscoa é um destino que diferente em relação às outras ilhas da Polinésia. A Ilha de Páscoa praticamente não tem praias, é uma ilha rochosa, tem 2 pequenas praias, alguma coisa em torno de 12 hotéis, e ela é uma visita que pode ser feita em 2 noites, 1 noite, 2 noites, para se conhecer os moais. Os moais são essas estátuas fantásticas construídas pelos polinésios. Também estima-se que essas estátuas foram construídas em cerca de 800 anos antes de Cristo. E essas estátuas, elas foram levadas para aí, e hoje é um grande mistério que eu não vou explicar hoje nessa viagem, porque o ideal para se conhecer a Ilha de Páscoa é justamente ir até Santiago, conhecer o Chile, aproveitar e vir 2 noites à Ilha de Páscoa e retornar, ou então visitar a Ilha de Páscoa a caminho do Tahiti. Como vocês podem observar, a Ilha de Páscoa ela está entre o Tahiti e o Chile, podendo então ser visitada numa viagem ao Tahiti. E aí chegamos
a Papeete, que é a capital do Tahiti. O Tahiti, ele tem uma característica muito interessante. É um conjunto de ilhas, aqui você vê Papeete e Moorea, que são as mais famosas, juntamente com essa terceira ilha também paradisíaca, que é Bora Bora. Observem o interessante em relação a essas ilhas da Polinésia. As ilhas da Polinésia são ilhas vulcânicas e, ao longo de milhares de anos, além das ilhas vulcânicas, foram se formando atóis ou recifes que fizeram que formassem verdadeiras lagoas de águas limpas e calmas. Bora Bora é um exemplo disso. Como vocês podem ver, dessa nossa vista do satélite, é uma parte central onde está o vulcão extinto e essa laguna formada pelos corais à sua volta, o que faz com que aqui nós tenhamos realmente praias formidáveis. O Tahiti é um destino interessante? É, muito interessante. Agora, o Tahiti, ele é um destino, assim, de grandes resorts. Você vai para o resort e passar lá 4, 5 noites, uma semana, uma lua de mel. Ou seja, Tahiti é destino praia. Ok? Então, quem escolhe o Tahiti como destino turístico, tenha em mente que é um destino para se curtir a praia, um bom hotel, não é? e relaxar, desestressar. Mas vamos em frente, que tem muita coisa interessante por aí. Deixamos o Tahiti e observem esses pontinhos brancos no mapa, todos são ilhas, né? Se destacando algumas delas, que são as mais importantes da Polinésia. Além do Tahiti, nós temos aqui Cook Islands. As Cook Islands são ilhas que fazem parte da Polinésia e elas já fazem parte da Nova Zelândia. A região do Tahiti é conhecida como Polinésia Francesa, né? Já essa região de Cook Islands está sob a jurisdição da Nova Zelândia. É um destino de praia? É um destino lindo? É lindo. É paradisíaco? É. Eles têm uma lei, entre aspas, que diz que não pode haver nenhum prédio mais alto que uma palmeira. Então vocês imaginem, são praticamente duas ilhas que são extremamente lindas e que podem ser visitadas. Mas no nosso caso, e eu vou explicar por que não se aplica, porque Cook Islands é assim, as pessoas da Nova Zelândia, como aqui no Brasil, a gente resolve fazer uma viagem de praia, vamos para um resort, aí vamos para Fernando de Noronha, por exemplo, correto? Ou vamos para o Ceará, ou a costa da Bahia. Então é uma viagem de fácil acesso para nós. Da mesma forma que as pessoas na Austrália e na Nova Zelândia podem ir a Cook Islands, a Tonga, a Samoa, em fins de semana. Mas para vocês terem uma ideia, nem há voos do Tahiti para Cook Island, de Bora Bora para Cook Islands, não há voo. A pessoa tem que pegar o avião e ir para Nova Zelândia, para a partir da Nova Zelândia ir para Cook Island. E isso se aplica a outras ilhas também, que são importantes no contexto da Polinésia, como nós vamos ver mais à frente, que tem a sua cultura, sua característica, seu idioma, embora a raiz do idioma polinésio seja a mesma, mas cada cultura dessas, elas têm uma religiosidade própria, têm costumes alimentares próprios,
tem músicas, o próprio idioma, ou seja, são vários pequenos países dentro desse vasto mundo que é a Polinésia. A próxima ilha, nós vimos aí Cook Islands, agora vamos nos aproximando de Samoa, vocês podem observar, também são duas ilhas principais que formam o arquipélago. Samoa, dentro da cultura polinésia, é responsável por aquelas tatuagens tribais. Outros polinésios, como os Maori, também têm as tatuagens, mas Samoa é particularmente dedicada, tem uma cultura que é muito embasada nessas tatuagens tribais. E vamos também ainda, temos aqui Tonga, que esteve aí no noticiário ultimamente, e finalmente chegamos à Nova Zelândia. Nova Zelândia é um caso à parte, porque a Nova Zelândia, além dela ter a forte cultura polinésia, ela tem a ocupação, no caso, né, dos europeus, feitas pelos ingleses. A Nova Zelândia, inclusive, foi parte da Inglaterra durante muitos anos, hoje um país independente. Agora, a Nova Zelândia é outro lugar especial no planeta que não é justo que a gente fale sobre a Nova Zelândia no programa sobre a Polinésia, porque a Nova Zelândia merece um programa só para a Nova Zelândia. Tem muitos roteiros turísticos que visitam a Austrália e Nova Zelândia. Então nós podemos fazer também um programa Austrália e Nova Zelândia, mas só a Nova Zelândia é um lugar fantástico. Nós vamos falar sobre ela. A Nova Zelândia tem coisas maravilhosas, como, por exemplo, só para dar uma pequena palhinha aqui, vocês observem na Ilha do Sul, logo abaixo do nome New Zealand, que são os Alpes do Sul. É uma região belíssima, montanhas belíssimas. E ao lado desses Alpes, nós temos os famosos fiordes do Sul, os fiordes da Nova Zelândia, que são inesquecíveis. Bem, continuamos aqui e fica aqui a promessa do programa sobre a Nova Zelândia. A partir da Nova Zelândia, nós vamos para... vamos fazer uma parada aqui inesperada para visitarmos o atol de Bikini. O atol de Bikini não fica na Polinésia, mas é muito perto e todo mundo conhece algum morador do atol do Bikini. O atol do Bikini fica no Oceano Pacífico e é o cenário para esses personagens conhecidos por todos nós. Mas continuamos a nossa viagem. Voltemos ao nosso percurso da Nova Zelândia para o Havaí. O Havaí é, sem dúvida nenhuma, um dos lugares mais lindos do planeta, na sua natureza. Por isso que eu destaco o Havaí dentro desse nosso programa de Polinésia. Por quê? Porque, como você observa, a Polinésia é uma região imensa, cujos voos não são tão fáceis, não tão disponíveis, né? E é uma região que é longe em relação ao Brasil. A pessoa dificilmente vai fazer 4, 5 viagens para conhecer a Polinésia. Mas é aí que entra o Havaí. O Havaí, como destino turístico, ele traz uma possibilidade realmente única, porque, na verdade, todas essas belezas que nós encontramos nessas várias ilhas da Polinésia, nós encontramos no arquipélago do Havaí. Muita gente ouve falar do Havaí, ouve falar de surf, ouve falar de Waikiki, Ala Moana, e acha que o Havaí é mais um destino, mais uma ilha, ou mais um destino americano. E como nós falamos lá atrás, o Havaí é um resumo da Polinésia. Conhecer o Havaí é conhecer
toda essa região, todo esse quase continente do Pacífico, toda essa cultura, essa riqueza que os polinésios trazem para o nosso mundo. E digo trazem para o nosso mundo porque existe uma série de atividades que foram trazidas para os dias de hoje pelos polinésios. Nós temos o surf, a canoa polinésia, que são praticados no mundo inteiro. Nós temos a gastronomia polinésia, que é muito especial, nós vamos ver um pouco disso mais à frente. Nós temos a música, as danças, a hula, e principalmente nós temos a coragem e a disposição desse povo que há séculos e séculos atrás cruzava esse mar imenso, como hoje nós temos a expectativa das viagens espaciais. Sendo que hoje nós até temos mais informações ao fazer uma viagem espacial do que os polinésios tinham quando saíam nas suas canoas, navegando de ilha a ilha, estabelecendo essa população maravilhosa que nós encontramos hoje nas ilhas. Então, o Havaí é um conjunto de ilhas que fazem um resumo de toda essa beleza que nós encontramos nas ilhas polinésias. Ainda mais, com algumas características únicas que só encontramos no Havaí. Então vamos conhecer um pouco mais desse paraíso. Vamos começar com a Ilha de Oahu. A Ilha de Oahu é onde está a cidade de Honolulu. Honolulu é a maior cidade do Havaí, do arquipélago, e é onde nós encontramos várias das atrações que normalmente se atribuem a Honolulu. Aí a pessoa vai dizer, bem, mas eu ouvi dizer que o Havaí é muito turismo e pouca natureza, já está muito explorado. Nada disso. Muito pelo contrário. O Havaí é um exemplo claro dessa união da tecnologia, da modernidade, do conforto dos melhores hotéis e resorts, junto com respeito à natureza, praias praticamente desertas, uma vegetação extremamente preservada e belíssima. Então, o Havaí é um lugar especial? Sim, o Havaí é um lugar especial para se conhecer. Porque, além de você ter toda essa beleza natural, praticamente intocada em algumas ilhas, nós temos isso junto com o conforto de uma cidade bem estruturada, com uma excelente hotelaria e com vias de acesso e serviços que fazem da viagem realmente uma experiência diferenciada. Aqui nós temos essa imagem de Honolulu, toda essa área urbana, onde nós encontramos a praia de Waikiki, que é a mais famosa, a Avenida Kalakaua, que é a principal via de comércio. Aqui bem na pontinha ao sul, perto desse sinal H1, que é Highway 1, nós temos uma cratera que é Diamond Head. Diamond Head, à esquerda Waikiki, e à direita a outra cratera que nós temos na ponta direita, antes um pouco dela, nós temos Hanauma Bay. Isso são atrações imperdíveis. Waikiki é uma praia fantástica, aonde certamente você vai querer se hospedar durante a sua viagem. Na verdade, a sugestão que eu faço para conhecerem bem o Havaí é uma semana no Havaí. Na verdade, quem tiver disponibilidade e quiser um dia conhecer essa região da Polinésia, planeje uma semana no Havaí. A partir daí,
pode se estender a viagem. Mas uma semana para se conhecer e desfrutar o Havaí é de bom tamanho e é uma viagem acessível a muita gente que acha que o Havaí é um destino caro. Não é. O Havaí não é um destino caro. E falar em destino caro, antes da gente continuar mostrando o Havaí, eu vou fazer um comentário. Vamos aqui, olha, uma visão mais ampla da ilha de Oahu. Muitas vezes a pessoa pensa em viajar, uma viagem como essa, por exemplo, ao Havaí, e fala, poxa, viajar para o Havaí é caro, não está dentro dos meus planos. Então, repense isso, sabe? Porque o Havaí é um destino extremamente acessível. E um outro detalhe também que eu gostaria de comentar em relação a uma viagem como essa, é uma viagem para ser planejada com cuidado, e justamente porque a pessoa não vai 2, 3, 4 vezes sair do Brasil e visitar o Havaí. Mas eu acredito que quem tem oportunidade de viajar deveria incluir o Havaí nos seus planos, porque vai realmente se surpreender. E as formas de viajar, também isso é outro ponto interessante, não é? Hoje em dia existe muita gente que decide viajar e entra na internet, faz uma reserva aqui, faz outra reserva lá. Então, o que acontece? As pessoas acham que comprar viagens pela internet vai sair mais barato a sua viagem. E na maior parte das vezes isso não acontece. Então, a minha sugestão, e eu acho que é a sugestão realmente correta para quem quer viajar a um destino assim como o Havaí, é através de um agente de viagem. O agente de viagem é aquele profissional que conhece o destino e que você tem confiança. Se você não tem um agente de viagem de confiança, com certeza uma pessoa do seu relacionamento que você confia, que viaja constantemente, com certeza tem um agente de viagem que o atende. O viajante que está acostumado a viajar já tem experiência e sabe que através do agente de viagem ele pode conseguir não só uma viagem mais adaptada ao seu gosto, ao que o cliente realmente quer, e com preços muito mais acessíveis. Por que eu digo isso? Porque os agentes de viagem conhecem as operadoras. As operadoras principais, operadoras que estão aí no mercado, oferecendo produtos turísticos de qualidade. Essas operadoras, muitas delas têm destinos em que se especializam e fazem negociações e oferecem produtos. E muitas vezes montam grupos. Isso é uma outra razão para se viajar em grupo. Muita gente acha, eu vou na internet e vou comprar mais barato a minha viagem. Se engana. Por quê? Quando uma operadora forma uma viagem, um grupo, ela trabalha com um número maior de pessoas que vão utilizar os serviços ao mesmo tempo, portanto, barateando esses serviços de transporte e outros serviços que são oferecidos ao longo da operação turística. E os hotéis também são negociados com tarifas para grupos, o que traz esses preços a patamares mais acessíveis. E ainda outros que incluem a passagem aérea. Não são todos os destinos, mas a inclusão da passagem aérea, em alguns casos, também facilita e traz os custos para baixo, para patamares mais acessíveis. Então, essa é uma dica que vale para todas essas viagens que a gente vai comentar aqui ao longo do Destino Terra, sabe? Procure um agente de viagem ou que você tenha confiança, indicado por pessoas que você confia, e faça a sua viagem através do aconselhamento deste agente de viagem, que, consequentemente, estará utilizando os serviços de operadoras.
Muito bem, vamos continuar a nossa viagem, vamos conhecer melhor o Havaí. Como eu disse, Honolulu é das Ilhas Havaianas, nós vamos falar de 3 ilhas que são um must. Essas 3 ilhas, que na verdade são 4, elas são um must. Mas se você tiver pouco tempo ou não tiver muito interesse, pelo menos 3. Pelo menos 3 ilhas, que são Oahu, que você está vendo aqui, aonde está Honolulu, que é a ilha onde você encontra uma das principais atrações, que é o Centro Cultural Polinésio. O Centro Cultural Polinésio, além de Waikiki, além de Diamond Head, Hanauma Bay, o Centro Cultural, ele é, na verdade, uma grande... como se fosse um grande parque temático. Sabe a Disneylândia? Não é um parque temático? Pois é. Esse parque temático é assim, tipo os empreendimentos dos grandes parques temáticos de Los Angeles e de Orlando. Na verdade, a Disney abriu o primeiro parque temático em 1955, né? Ali no Orange County, na costa oeste. O Centro Cultural Polinésio foi aberto 8 anos depois. E 8 anos depois do Centro Cultural Polinésio foi aberto a Disney lá na costa leste, em Orlando, que hoje é o Walt Disney World, que isso é outro objeto de outro programa nosso. Mas, na verdade, o que acontece? É um parque temático cujos personagens e as belezas são as nações polinésias. Então é um pupurri, é uma homenagem, é uma mostra, uma vitrine, um passeio, ou seja, todas as características específicas de cada região dessas você vai encontrar no Centro Cultural Polinésio. Então é um dia de visita que se faz, aonde você vai fazer uma imersão à riqueza desses povos, tudo isso num lugar confortável, muito bem cuidado, muito seguro e muito prático, porque você, num espaço de tempo, você vai, que é factível, você vai poder fazer uma viagem por essas ilhas que compõem a Polinésia. Isso tudo na visita ao Centro Cultural Polinésio, que é realmente uma das atrações importantes do Havaí, porque faz com que você conheça essa diversidade cultural que é a Polinésia. Então, a partir de Oahu, nós vamos em direção a Maui. Maui é exatamente o exemplo da natureza que domina a ilha. Então, nós temos uma quantidade de praias belíssimas, especialmente essa região de Kaanapali e Lahaina. Então, na visita a Maui, você vai poder conhecer toda essa característica paradisíaca das praias. Praias, algumas delas praticamente vazias, você vai poder fazer seus passeios, seu trekking pela vegetação, pelas montanhas, e vai poder curtir um pouco desse clima paradisíaco da Polinésia. A partir de Maui, então, nós temos a terceira ilha, que é a ilha que leva o nome do arquipélago.
é a ilha do Hawaii. Essa é a ilha que deu nome ao arquipélago, ou The Big Island, é a ilha do Hawaii. Essa é a ilha que deu nome ao arquipélago, ou The Big Island, a grande ilha, ou a ilha grande. Bem, vimos Oahu, vimos Maui e agora Hawaii. A ilha de Hawaii é uma ilha onde nós encontramos, além de praias únicas, como as praias de areia preta, certo? Que são as praias formadas pelas rochas vulcânicas, né? E que fazem com que forme-se aquela praia, né? Com a areia, né? A erosão das rochas vulcânicas, aquela areia preta, que é belíssimo. Além disso, nós temos o Parque Nacional dos Vulcões. O Parque Nacional dos Vulcões é uma atração única no mundo. Mas você vai falar, não, Álvaro, porque eu tenho Etna, tem outros vulcões que a gente visita, tem o Osorno no Chile. Bem, o que acontece? O Parque Nacional dos Vulcões, ele tem 2 vulcões, o Kilauea e o Mauna Loa. Esses vulcões, eles não estão em erupção, mas são vulcões ativos. Ou seja, você pode ver diferentes etapas aonde a Terra nasce. Como assim a Terra nasce? O Havaí, especialmente a Big Island, é um dos poucos locais no mundo onde você pode ver a Terra nascer. A Terra nasce a partir do momento que os rios de lava vão descendo as montanhas e entrando no oceano. E ali vai se solidificando e a ilha vai crescendo. Então isso é uma das coisas fantásticas. Tem passeios únicos também, você pode fazer um passeio de helicóptero e sobrevoar a cratera de um desses vulcões, né? Você vai passear pelo parque e ver as diferentes idades da rocha, né? Até rochas formadas há 1 ano, 2 anos atrás. Ou seja, é uma visita única a esse que é considerado o maior vulcão ativo do mundo, que é o Mauna Loa. E dependendo da época do ano que você for, você ainda vai ver o topo nevado do Mauna Loa. Mas não se preocupe, porque mesmo quando o topo está nevado, você, quando estiver lá em Waikiki, quando estiver lá em Lahaina, você vai poder pegar a sua prainha sem problema, porque o Havaí é praticamente verão o ano inteiro. Vamos então para mais uma ilha. Visitamos, eu disse que eram 3 ilhas, que na verdade são 4. Por quê? Porque nós temos uma 4ª ilha, que é um tesouro. Simplesmente Kauai. Kauai foi um dos principais cenários para Jurassic Park. Lembram do filme Jurassic Park? E para outras produções de Hollywood também. Porque a natureza realmente é fantástica. Vocês observem essas encostas, essas montanhas que se lançam em direção ao oceano, as cataratas que fazem parte também dos filmes. E aqui nós vemos aqui, eu não vou fazer como é que chama, propaganda do hotel não, mas isso é um hotel maravilhoso que a gente pode se hospedar lá em Kauai, na região de Koloa. Tá? Então, quando você for viajar, você fale com sua agente de viagem, olha, o que você acha de Koloa? Aí ele vai, eu sei aquele hotel que tem lá que é conhecido. É conhecido, tá? Todo mundo que viaja sabe, mesmo quem não viaja, conhece, porque tem aqui no Brasil também, em algumas cidades do Brasil tem hotéis dessa cadeia, então é bem legal, o brasileiro gosta, é um hotel de primeira linha. Muito bem, então nós, a partir de Kauai,
nós completamos essa nossa pequena viagem espacial. O programa O Destino Terra não tem como objetivo substituir uma viagem. O que a gente procura é te dar as dicas para que você possa conhecer o destino, ver se esse destino realmente é o que você gostaria de conhecer. Para vocês terem uma ideia assim da força que a energia positiva que tem nessas ilhas, eu hoje, quando eu paro para me lembrar, assim, eu quero lembrar do Havaí, me vem o perfume das flores, aqueles lei, que são aqueles colares de flores que é uma atividade típica da Polinésia. Quando a pessoa chega, o forasteiro é recebido com o lei. E esse odor de flores é uma constante no Havaí. É uma coisa impressionante, porque para gente que teve a oportunidade de ir várias vezes, você, a partir da segunda viagem, é que você começa a perceber que aquilo é uma coisa da região. Aquele perfume, é igual o perfume da mata, quando a gente entra a primeira vez numa mata cerrada, uma mata virgem, como a Mata Atlântica, por exemplo, né? E outras regiões que nós temos no Brasil. Pois então, o Havaí é tudo isso e um pouco mais. Eu vou resumindo, então, nós vamos chegando ao final, nos estendemos bastante hoje, mas vale a pena porque, na verdade, é um grande continente que a gente está expondo hoje nessa nossa viagem espacial pela Polinésia. E o mais interessante para a gente complementar essas informações é que aquela viagem que nós fizemos lá embaixo, via Chile, via Tahiti, via Ilha de Páscoa, via Nova Zelândia, este caminho é um caminho que, para conhecer a Polinésia, visitando o Havaí, as ilhas do Havaí, existe uma forma muito mais rápida, prática e econômica de se viajar, que é justamente utilizando os voos via Estados Unidos, via Los Angeles. Então, Los Angeles é o grande hub para acessar o Havaí. A partir do Brasil, você tem várias empresas que oferecem viagens para Los Angeles ou direto para Honolulu via Los Angeles. Para finalizar, eu deixo aqui uma das contribuições mais suaves e mais lindas dos polinésios, que na sua fé, na sua espiritualidade, desenvolveram uma ideia, um conceito que é maravilhoso, que é o Ho Oponopono. Ho Oponopono é uma filosofia onde a gente pede desculpas pelos nossos erros, pedimos perdão, falamos sobre o nosso amor em relação à vida e agradecemos a criação. Ho Oponopono é isso. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Ho Oponopono para todos nós. Até a próxima viagem.